previdência privada é um tipo de aplicação financeira. E para atender as inúmeras dúvidas acerca desse assunto, nós convidamos mais uma vez a educadora financeira Roberta Veras Antônio. Bem-vinda, Roberta. Obrigada. Com uma ótima notícia que a gente ainda não vai falar, né? Mas estou super contente por você e por você estar aqui mais uma vez também. Obrigada. Então, Roberta, antes da gente pensar em previdência, tem que pensar em meta, não é isso? Isso. O que acontece? Antes de você pensar em fazer uma previdência privada, você tem que organizar a sua vida primeiramente. Tá? Porque não adianta você querer pensar no futuro, que a previdência privada é exatamente uma forma de aposentadoria, de complemento de aposentadoria, sem você organizar a casa antes, né? Então, o que como educadora financeira eu posso orientar quem está nos assistindo? Primeiramente, liquide suas dívidas. Importante. Né? Isso. Faça o dever de casa. A gente tem até uma regrinha, Raíssa, de 70, 20, 10. Existe uma regra bem interessante para isso. Então já conta pra gente. Tá, o que é isso? Se você recebe um salário de R$2.000, tá? Você tem que tirar 70% do teu salário para os custos fixos, que são os primordiais. Sim. São aqueles que eu não posso viver sem eles. 20% são as reservas extras, os custos extras. Por exemplo, eu vou ter um lazer, porque a gente não tem como não ter lazer. Eu quero comprar uma roupa, um sapato, algo que é variável durante o mês. Medicamentos. Exatamente. E os 10% é exatamente o quê? O que você vai pensar nas suas finanças. Primeiro, liquidar sua dívida. Segundo, fazer uma reserva de urgência antes de pensar numa previdência privada. Porque o que acontece, Raíssa? Não adianta você colocar o seu dinheiro na previdência privada se você não tem a sua reserva de urgência. Você vai ter que mexer nela. E se você mexer nela, você vai pagar imposto. Entendi. Entendeu? Então, vamos anotar essas regrinhas. Mas agora vamos explicar, né? O que é a previdência privada de fato e como é que ela funciona. Então, de uma maneira muito simples, como você falou, ela é uma aplicação financeira, né? Um seguro, que a pessoa tem que ir ao banco. E ela é feita no banco ou com... Qualquer banco. Qualquer banco. E tem pessoas também que são empresas, né? Seguradoras que fazem esse serviço de previdência privada. O usuário ele tem que ver o que é melhor para ele na oferta. Em que sentido? Toda previdência privada ela tem o que se chama de taxa de carregamento e taxa de administração. E aí, dependendo do local que você vai, isso é benéfico ou não para você. Exemplo, taxa de carregamento. Eu resolvi ir numa instituição, seja banco ou não, seja uma empresa, e eu resolvi que eu vou fazer um tipo de previdência privada. Começando a explicação. Existem 2 tipos de previdência privada, tá? PGBL e VGBL. Aí você vai perguntar... Tem muita diferença entre os 2 tipos? Tem diferença. A diferença da PGBL é que a carga tributária ela vai ser cobrada no final sobre o montante do valor que está lá. O VGBL ele vai ser sobre o rendimento que se vai obter. Mas eu estou tentando explicar de uma maneira bem simples, tá? O PGBL ele é mais indicado para quem faz imposto de renda completo. O VGBL é para quem faz um imposto de renda mais simplificado. Sim, tá? Só porque tem que declarar. Então assim, depende muito do interesse da pessoa e do objetivo da pessoa. Por isso que num primeiro momento, a pessoa ela tem que organizar a sua casa interior. Depois ela tem que fazer 3 perguntinhas básicas para ela, que são: quanto eu quero contribuir? Quanto tempo eu quero contribuir? E quanto é o valor que eu quero receber lá no futuro, que vai ser um complemento para a minha aposentadoria. Porque se você não tiver isso muito claro, você vai começar a fazer um sistema de previdência privada e pode se perder ao longo do caminho. Essa questão do quanto tempo quero contribuir, ela vai estar andando junto com as metas a curto, médio e longo prazo? Exatamente. Geralmente, uma pessoa, ela inclui a previdência privada na meta de longo prazo. Eu vou te dar meu exemplo. Sim. A minha previdência privada, ela já tem mais de 25 anos, porque eu sou do tempo...
Eu sou do tempo que ainda nem se comentava muito de previdência privada, mas eu tinha uma meta a longo prazo, que era até a idade de 50 anos eu resgatá-la e ela ser um complemento de aposentadoria. Entendi. Então, ao longo aí de mais de 25 anos, eu venho fazendo esse dever de casa. Então, a longo prazo, eu tenho esse valor que eu estipulo todo mês e retiro para a previdência privada. Entendi. Só que isso é relativo. A pessoa pode pagar mensalmente ou ela pode fazer aportes. Eu não necessariamente preciso contribuir mensalmente. Tudo vai depender exatamente do quê? O que eu quero, por quanto tempo e qual valor. Claro. Entendeu? Já estamos de volta e nesse bloco a gente vai continuar falando sobre previdência privada aqui com a Roberta, né? Que é sempre um prazer. E no intervalo eu estava descobrindo que eu ainda tô com tempo de fazer a previdência privada, né? Quanto tempo mais ou menos a gente precisa ter para fazer a previdência privada para que ela possa contribuir com a nossa aposentadoria? Então, depois que você faz essas perguntinhas básicas, né? E você tem a sua idade, vai depender muito do que você quer para o seu futuro. Tá? A previdência privada, ela é algo que ela é de longo prazo. Você, dependendo da forma de tributação, que existem duas formas de tributação, de maneira muito simples, Raíssa, progressiva e regressiva. Que é importante a gente falar, na verdade. Qual é a diferença, de uma maneira muito simples, de uma para outra? Que a regressiva, você faz um aporte, um exemplo, de R$2.000. Aí, quando você vai lá no banco e faz, um exemplo no banco, um aporte de R$2.000. Aí vai cair primeiro o quê? Uma taxa de carregamento sobre esse valor. O que é importante? A negociação do usuário para que essa taxa de carregamento seja mínima. Geralmente ele varia entre 0% e 3%. Então como existe hoje, dessa taxa tá ok. Como existe hoje muita procura, geralmente você vê nas TVs, aí nos meios de comunicação, eu ofereço a previdência privada com taxa de carregamento 0. Esse é o ideal. O segundo é a taxa de administração, que é o que é cobrado para fazer a administração daquele fundo, de uma maneira muito simples, tá? Estou falando de uma maneira simples, Sim. Pessoal. E aí isso também, variando aí até 3%. Por quê? Porque isso é importante na negociação Sim. a longo prazo do teu... da tua previdência privada. E aí entra o quê? A progressiva e regressiva. Por quê? Se eu vou deixar lá por 20 anos, o que significa regressiva? Aportei R$2.000. Nos 2 primeiros anos, o que eu retirar, se for um VGBL, sobre o rendimento, eu vou ter 35% de imposto de renda. De 2 a 4 anos, muda de 35% para 30%. E assim de 2 em 2 anos, até que depois ele fique em 10%. Então, esse é um dos melhores investimentos, né? O outro é de acordo com a tabela, que aí eu teria que ver agora do imposto de renda de 2019 como tá. Sim. Segue lá a regrinha, né? Entendi. Que tem que seguir. Claro. Então, assim, essa é uma maneira muito simples. E o que é importante a pessoa saber? Se escolher por uma previdência privada, que é algo de longo prazo, que ela não vai poder mexer num desespero. Importante, né? Isso é importantíssimo. Por isso que eu, como educadora financeira que sou, sugiro que antes de você fazer o dever de casa da previdência privada, tenha uma reserva de emergência. Aí você vai me perguntar assim, mas o que é essa reserva de emergência? Por uma pessoa que tem carteira assinada, tenha pelo menos 6 meses do seu custo fixo guardado. Seja numa poupança, seja no Tesouro Direto, ou seja num fundo, né? Sim. Depois disso, aí sim, você pensa em ter realmente algo que vá completar a sua aposentadoria no futuro, porque aí você não vai depender do quê? Do INSS. Claro. Roberta, a gente estava falando muito sobre aposentadoria, né? Que no caso é uma meta a longo prazo, né? Fazer uma previdência privada. Mas e a previdência a curto prazo, você não recomendaria? Assim, a previdência a curto prazo, tipo, eu estou hoje com 44 anos. Eu vou fazer uma previdência agora para tirar aos 50. Não tem lógica. Porque eu vou investir um dinheiro lá, aí a carga tributária vai ser de 20 e poucos %. É muito melhor pegar esse dinheiro, né, e fazer uma aplicação em outra coisa, seja num fundo, seja aplicar em ações, quem entende, quem é... Então, não tem lógica para isso. A ideia da previdência privada é, por exemplo, uma pessoa de 30 anos, que ela quer trabalhar até os 65, tá? Então, ela tem 35 anos à frente para pensar
em arrecadar esse dinheiro e guardar. Ah, de que forma? Eu sou uma pessoa que eu sou funcionária, CLT. Qual é a grande dica? Foi isso que eu fiz a minha vida inteira. Ah, eu sei que meu salário cai todo dia 5. Tá? Então, eu vou ter uma negociação, seja com o banco, seja com uma seguradora, enfim, é a critério do cliente. Aí eu vou dizer lá para eles, eu quero que todo dia 7, né? Seja descontado R$100 da minha conta corrente. Claro. Então, isso já vai acontecer automaticamente. O que vai acontecer com isso? Nem aquele risco de você não fazer, né? Exatamente. O que vai acontecer? Você vai se disciplinar mensalmente a viver com 1.900. Então, o conceito é esse, de longo prazo. Agora, também existe aquele caso que eu te falei, Raíssa, Sim. de aportes. Ah, recebi uma herança, tenho 30 anos. Não quero mexer nesse dinheiro, eu quero dar um aporte na minha previdência. Eu vou lá e faço um aporte. Ah, claro. Lembrando que o local que você faz essa previdência privada, ela vai ter condições de te dizer quanto mais ou menos, pegando as taxas atuais, né? Sim. Quanto que você mais ou menos vai receber lá na frente. Ah, perfeito. A gente já começa a ter uma noção, né? E aí entra num outro ponto que é muito importante. Existem vários tipos de previdência. Além de ter o PGBL e o VGBL que eu te expliquei, Sim. além de ter a tabela progressiva e regressiva, existe a previdência que ela é vitalícia e existe a previdência que ela é temporária, que ela é por um tempo. E a gente vai explicar em um outro programa, porque infelizmente o nosso tempo está acabando. Mas antes eu queria te agradecer e, claro, pedir para te deixar o teu contato, né? Porque para quem ainda quer mais explicações sobre o assunto, só te procurar. Então, meu telefone é 981 13 5256. Quero agradecer por essa contribuição aqui no Estúdio Sat. Eu vejo que é um programa extremamente inovador, que pensa na conscientização da sociedade. Sim. E que eu acho isso super importante. E meu Instagram, Roberta Veras Antônio. A gente aqui agradece e volta sempre, viu, Roberta? As portas estão sempre abertas aqui para você.